Olá pessoal, chegando hoje aqui no Instituto Hauen, vamos conhecer essa clínica tão famosa que o Dr. Eduardo Hauen trata os pacientes com uma humanidade tão bacana, tem tantos pacientes, atletas, jogadores, pessoas com problemas de obesidade. É um médico muito bacana, com uma equipe bem legal que vocês vão conhecer, nutricionistas, a equipe multidisciplinar e transdisciplinar. Vamos conhecer essa clínica tão famosa, vem comigo! Pessoal, agora aqui na sala da Natália, do Instituto Hauen, vou bater um papinho com ela aqui para entender melhor, conforme eu falei lá embaixo, que tipo de trabalho eles desenvolvem aqui, tanto nas equipes multidisciplinares e transdisciplinares. Porque antes de dar a palavra para a Natália, é muito importante que o paciente, de uma maneira contundente, possa ser acompanhado para que ele não se perca no meio do tratamento. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, quando o paciente chega aqui na tua sala, qual é a sua função para que todo o tratamento funcione de uma maneira bem assertiva e não tão traumática? Perfeito. Quando o paciente chega, pra gente, a princípio tem toda a parte do acolhimento, entender em que momento da vida que ele está hoje, pra gente identificar os principais erros que ele está cometendo, que não está conseguindo chegar no objetivo e por isso que ele está aqui querendo ajuda profissional. Então a gente faz uma anamnese completa com esse paciente, pergunta sobre tudo, identifica esses erros para, junto com o doutor, elaborar a melhor estratégia nutricional para esse paciente. Entendendo também de toda essa individualidade, a gente consegue acompanhar esse paciente entre as consultas, sempre tirando as dúvidas dele, dando toda essa rede de apoio. A individualidade de cada paciente é muito importante, não é isso? Sim, porque a gente conseguir entendê-lo, e oferecer a melhor estratégia possível para que funcione, para que ele tenha resultado. Não adianta também dar a melhor dieta do mundo sem esse acompanhamento. Você tem razão, porque dieta melhor do mundo para quem? Exatamente. Quem é esse indivíduo? Por isso que vocês são tão fortes nesse atendimento, vocês são muito famosos por isso, o Instituto Hauen é muito famoso por essa devolutiva do paciente. E fico pensando também que vocês atendem atletas profissionais do mundo inteiro, atletas olímpicos, grandes atletas do futebol, pessoas da sociedade, enfim, adolescentes. Então, realmente, esse trabalho... e tem uma coisa que eu gostaria que você contasse, que eu achei muito legal. Essa história de... Explica um pouquinho que o paciente vem se pesar aqui na clínica, é isso? Exatamente. O paciente tem esse direito, com a nossa equipe, de vir semanalmente na clínica, no dia que ele preferir, no horário que ele preferir, que ele conseguir se pesar. Semanalmente? Semanalmente, conosco. E nisso a gente já vai orientando perante o resultado que ele teve, tirando as dúvidas. Isso é bem aceito por eles no começo? Eles estranham? E depois, porque eu conheço muita gente que passa aqui no Instituto Hauen e no começo estranhou e depois adorou, porque isso foi uma ferramenta gerencial dele se controlar mais e tal. Com certeza. Não é verdade? A primeiro momento é sempre, pode ser estranho, para alguns, mas depois eu acho que vira a melhor ferramenta, porque é um norte, Ajuda a ver se está indo certo no caminho, perante o objetivo dele, se está construindo massa muscular, se realmente está perdendo gordura, dependendo do objetivo do paciente, se é definição corporal, o que for. A gente já vai tirando as dúvidas antes mesmo dele sair completamente da roupa. Muito legal esse trabalho de vocês. Bom, já que o Doc não está aqui, o doutor é difícil de trabalhar, é chato. Como é que é o Dr. Eduardo Hauen no trabalho? Exigente? Exigente, essa é a palavra, pontual. Sim, é verdade. São muitos detalhes que a gente tem que se atentar. Que mora no detalhe, tem razão.
Então fazer tudo exatamente conforme, né, o cronograma, andando tudo bonitinho, tá tudo certo. Vai performar. Aí tá tudo bem e, né, ele é ótimo. Não, tô te enchendo aqui, tô te enchendo. Natália, muito obrigado aí pelo papo. Agora eu vou levar a galera para conhecer o restante da clínica e bater um papo com o doutor. Obrigado aí pelo seu depoimento. Obrigada a vocês. Até já. Pessoal, agora aqui na sala do Dr. Eduardo, passamos pela Natália. Ela nos explicou então como funciona aqui no Instituto Hauen quando o paciente chega, qual o aspiracional do cliente. E muitas vezes o cliente tem que desaprender algumas coisas para poder performar. Então foi muito legal o papo com a Natália, nutricionista. Agora aqui na sala do Dr. Eduardo, vamos saber um pouquinho mais como é que está a medicina, qual o olhar dele em relação ao paciente, o dia a dia no consultório, como ele se atualiza, né, nesse mundo tão rápido, tão intenso, que o profissional tem que estudar tanto, que é a medicina. Doc, obrigado aí por nos receber, para bater esse papinho aqui e mostrar o Instituto Hauen. Obrigado. Eu agradeço novamente aí estar com você, Kim. É um prazer sempre colaborar com você. Doc, me fala uma coisa. A medicina hoje, no seu dia a dia, que você trabalha realmente muitíssimo, esse dia a dia aqui com o paciente, ela vem mudando a cada dia ou é informação que é truncada para nós que estamos do outro lado da medicina? É muito confuso às vezes para o leigo em relação à perda de peso, imunidade depois do Covid-19. Então a gente vê muita bagunça na mídia e eu que estou no varejo já há 30 e poucos anos, tenho as perguntas dos amigos, dos parentes, e fico imaginando um médico, quem está na medicina. Como é que você vê o dia a dia hoje? Com a internet, a maior parte do tempo aqui no consultório a gente vai desconstruindo informações erradas. Então o que a gente sabe, tem um trabalho britânico bem interessante que mostrou que 92% das informações sobre alimentação, suplementação e dieta na internet estão erradas. Então o paciente vem aqui com... Qual o percentual? 92%. Então, se pegar e olhar o que você viu na internet, 92% de chance de estar errado. Lixo. Esse é um trabalho britânico, né? Mas talvez você trazendo para cá, deve ser alguma coisa semelhante. Sim. E então a consulta, muitas vezes o paciente ele vem com uma... doutor, mas eu já faço tudo certo. E aí que entra o papel da nutricionista aqui, que é fantástico. Já no recordatório a gente já faz um diagnóstico, né, de erro alimentar. Nos meus hábitos, para ele faz tudo certo, mas quando ele coloca isso no papel e a gente faz uma análise, a gente percebe onde estão os erros. E geralmente é erros de informações. Então você que trabalha tantos anos de suplementação, você percebe uma mudança de consumo de determinados tipos de alimento e suplemento. E aqui é a mesma coisa, a gente percebe esse modismo muitas vezes do jejum, o paciente está usando muitos chips, eu brinco que assim, os industrializados, cada hora tem um novo, o paciente vem com, não, mas eu como saudável, então os falsos naturais. Tá. Então esse é uma atenção muito grande que a gente tem que ir mostrando para ele que o que ele tem feito não é o caminho certo, e aí só que isso é muito novidade. E também mistura um pouquinho com o que a gente sabia de medicina, com a internet e o que a gente sabe hoje da medicina, que desconstruiu muitas coisas do passado, por exemplo, como o consumo de sucos, né? Sim. Que fazia parte da orientação, da alimentação de uma criança depois do aleitamento materno, e hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria Americana, não se dá suco para criança mais. Então isso a gente vai desconstruindo com pessoas mais velhas, que teve as senhoras e avós que fez isso uma vida inteira, de repente ele se assusta, como assim o suco natural não é tão bom? Porque desconstruir toda uma base que, né? Junto com as novidades da internet também. Verdade. Então 90% do tempo da consulta é desconstruindo informações erradas. Então, e essas informações erradas, muitas vezes, elas vêm de propagandas, de empresas de marketing, de indústrias alimentícias e também, às vezes, de profissionais. Profissionais que trazem coisas milagrosas, né? Por exemplo, o tratamento que vai tomar vitamina, vai melhorar a imunidade, vai tomar um sorinho da beleza, e dessa forma essas informações acabam trazendo para nós um trabalho dobrado de explicar o que é real, o que não é real, o que funciona, o que não funciona. Perde-se bastante tempo numa consulta para o paciente desaprender, para fazer até coisas extremamente simples
e comer comida de verdade e tirar ele desse rodamuinho, né? Da mídia, eu digo. Todos procuram algo para fazer, para mudar o que ele está fazendo, né? O que eu como? O que eu suplemento? O que eu devo tomar? Eu tomo, né? Só que ninguém lembra do principal. O que eu tenho que tirar do que eu estou fazendo? A pessoa vem aqui, ela bebe todos os dias para dormir e relaxar uma taça de vinho. Eu aprendi isso com você. Né? O uso desse álcool é abusivo, né? Todo dia a pessoa bebe, né? Ah, não, doutor, eu só bebo quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, ela bebe 8 meses no ano. E ela acha que só bebe final de semana. Certo. Quinta no japonês, eu como saquê. Sexta, sábado, domingo, ou seja, 4 em 7 é mais do que 6 meses do ano. Então, esses dados que a gente vai trazendo para o paciente, quando a gente coloca isso na mesa e mostra para ele, ele fala, eu acho que eu estou bebendo demais. Ah, não, mas eu como docinho só depois do café ali no almoço e na hora de dormir em casa. Aí você coloca isso na mesa e você transforma isso em dados para ele, realmente eu acho que eu estou comendo errado, eu estou comendo demais. E dessa forma o paciente ele visualiza o que ele está fazendo. Então muitas vezes eles não conseguem visualizar o erro. Doutor, mas eu não como nada de doce, não bebo nada e eu não consigo emagrecer, eu tenho um problema no metabolismo. Aí você mostra para ele que se comer demais também o abacaxi de sobremesa, 5 pedaços de abacaxi, se ele comer 5 pedaços de bife, ele também não vai perder peso. É a quantidade. A quantidade. Você já então falou isso, né? tudo volta para as 4 leis de Escudeiro. Qualidade do alimento, quantidade do alimento, fases da vida. Sou adolescente, estou jogando basquete, estou crescendo, sou uma mulher na menopausa, sou uma mulher grávida durante a gravidez ou estou amamentando, e harmonia. Quanto de carboidrato, quanto de proteína. Então, quando a gente fala respeitar as 4 leis de alimentação, a gente consegue ensinar o paciente a comer para o resto da vida. O que eu falo, e eu gostaria que aqui fosse talvez a última vez que o paciente vai emagrecer. Eu falo, eu quero ser a última solução sua de emagrecimento. Porque esses pacientes eles vão trocando de médico. Ele vai em um médico, vai em outro médico. Eu sei, eu vejo isso Porque na ele não quer mudar, ele quer achar alguém que faz um milagre. E não existe um milagre. Ele quer alguém que se adapte à cabeça dele. Agora, eu queria que você me dissesse uma coisa. Todos te elogiam o seu trabalho, a maneira que vocês trabalham aqui no Instituto Howe. Mas eu queria saber, a que você atribui... É evidente que eu não vou citar nomes, mas você atende os principais atletas do mundo. Você atende aqui do futebol e outras áreas, né? Vários esportes. Você atende uma grande parte da grande sociedade paulistana e do Brasil, né? Você atende jovens, adolescentes. E você não é um cara midiático. Você não está aí, você não se rendeu a sair na foto, né? O jovem que está te assistindo, estudante de medicina e quem já está formado e é jovem, o que ele pode entender deste profissional já consolidado que é você, tão reto assim, tão ético? E qual seria a conduta hoje ideal do profissional? Eu sei que é um assunto delicado, mas queria saber a sua opinião. É um trabalho diário, né? É um trabalho diário que a gente tem que toda vez baixar, né? Pensa, medita um pouco, faz uma reflexão. O que a gente tem que sempre lembrar é que o principal é o paciente. No momento que o médico ele acha que ele é mais importante que o paciente, está tudo errado. O paciente é quem precisa de ajuda. Então, a primeira coisa é essa importância de colocar o paciente no centro do tratamento. Dessa forma, eu falo para o paciente aqui, que às vezes eu faço um planejamento para ele, ele fala assim, mas e se eu não conseguir? Você vai conseguir. Eu preciso que você emagreça. Por quê? Esse paciente emagrecendo, esse paciente melhorando a saúde, esse paciente ficando saudável, é meu trabalho. Então não adianta ele vir pagar uma consulta e ir embora. Ele tem que vir pagar uma consulta, eu tenho que resolver o problema dele. Ele é a pessoa mais importante, ele está no centro. Quando a gente coloca isso dessa forma, é mais fácil a gente se policiar o tempo todo com a vaidade, né? É um meio, é um exercício diário. Eu já me peguei várias vezes, eu lembro que tinha uma reportagem super importante, eu desmarquei 2 pacientes, fui até a televisão lá fazer a reportagem, e depois de novo, de repente começou a virar uma rotina desmarcar um paciente para às vezes para fazer um comentário muito
que não tinha tanta importância social, né? Às vezes você falar sobre uma doença, você falar sobre obesidade infantil, você falar sobre assuntos que têm um impacto muito grande para a sociedade. Agora, por exemplo. Super importante. Sim. Agora, às vezes você ir lá para fazer, o que uma mulher de 55 anos precisa comer, e a gente sabe que não existe isso. Todo mundo tem que se alimentar bem, não é a mulher de 55 anos, não é a criança de 17. Então, quando eu vi essa situação, que me chamaram para uma entrevista, e eu ia desmarcando um paciente, eu falei, mas por que eu vou fazer isso? Esse meu paciente aqui é mais importante do que esse momento. A não ser que seja uma coisa muito importante, mas desmarcar um paciente é uma coisa que é muito sagrada aqui. E eu respeito muito o paciente. Todo mundo que já veio aqui, todo mundo sabe, eu não atraso nenhum minuto a consulta. Eu sei que você... Meu paciente das 21 horas, ele entra às 21 horas. Então, meu paciente das 10 da noite, ele entra às 10 da noite. Então, eu não faço ninguém me esperar. Por quê? Eu não sou mais importante que ninguém. Aí você respondeu bem. Aí você respondeu bem. Doc, em relação à obesidade, inclusive nos adolescentes, e esse número tão alto, e toda a cascata dos problemas da obesidade, né? As doenças metabólicas, quantas pessoas falecem no Brasil e no mundo por obesidade, temos alguma novidade, ou tudo isso que você falou realmente é a conduta do paciente, ele aprender, inclusive desaprender para ter uma melhor conduta? A medicina, ela já está caminhando a contento para esse grande mal que não tem paraquedas que segure? Te digo hoje que não existe nada concreto de solução para diminuir isso aí. Primeiro que a gente leva anos para um conhecimento ser colocado em prática. Então, por exemplo, quando a gente descobre uma mudança, quantas vezes você escutou do ovo que faz mal, ovo faz bem? Sim. Quantos anos chega essa informação chegar? Por exemplo, do suco. Antigamente, quando 2013 que mudou a recomendação. Então, até 2013 tinha essa informação. Hoje eu falo para muitas mães aqui, nós estamos falando de 11 anos depois, e as pessoas não têm essa informação ainda. Então, é uma coisa muito demorada quando a gente fala populacionalmente, tratando a população. O que a gente precisa para tratar a obesidade? Primeiro, parar de olhar onde a gente está olhando, porque o que a gente está fazendo está dando errado. Então, quando a gente olha algo mágico para todo mundo, esquece, não funciona. Então, quando você consegue fazer um tratamento individualizado para alguém, você consegue tratar a obesidade. Mas aí, como é que eu escalo isso? Né? Então, assim, o que eu preciso? Dar um tratamento individualizado para o paciente obeso, mas são tantas pessoas obesas, como é que eu faria isso? Como é que eu faço? Criando tecnologia, né? Mecanismos de diagnóstico, para que a gente consiga em escala fazer um diagnóstico e com análise de dados desse paciente. Eu vou usar a tecnologia ao meu favor para escalar. Para escalar. Tá bom, entendi. E com análise de dados, com atendimento contínuo, eu vejo o que é melhor para um e para outro paciente, a gente segue um padrão individualizando. Então, assim, num primeiro momento a gente coloca todo mundo no mesmo saco e passa por etapas. Durante essas etapas... Coletando dados. Tá, entendi. Durante essas etapas você consegue filtrar o que diferencia um paciente do outro e você foca naquele tratamento. Ou seja, você acha a melhor resposta daquele paciente num determinado padrão de prova que ele está passando e depois segue aquilo para o resto da vida do paciente. Ou seja, a gente está fazendo um tratamento individualizado de uma forma escalável. Então foi aí que eu estou estudando bastante inteligência artificial e tecnologia, que é onde a gente colocou em prática a Analytics, que você conhece, que é uma health tech brasileira. Sim. Que a gente tem muito orgulho de dizer isso, aonde a gente consegue colocar com tecnologia uma balança de bioimpedância que é ligada a um aplicativo. É fantástico. Onde a gente tem dados contínuos, a gente tem tantos dados, Kim. Eu tenho o dado subjetivo, se o paciente foi no banheiro naquele dia ou não foi, se ele está se alimentando bem ou se ele não está. Eu tenho os dados objetivos, que é quanto que ele tem de músculo, quanto que ele tem de gordura, qual a altura desse paciente, o que ele está tomando. Eu tenho hoje dados estruturados no prontuário dele. Olha o valor que tem. É isso que eu ia falar, é super importante. Olha o valor que tem isso. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, separadamente, não é capaz de fazer tudo isso. Então, a gente pode usar a inteligência artificial, mas quando a gente junta todos esses dados, a gente tem muita informação para individualizar o tratamento e sim buscar uma. Você está falando isso agora, eu fico imaginando daqui a... nem precisa ser muito, daqui a 20 anos a gente vai imaginar como é que nós fazíamos sem isso, né? Né? Porque... Hoje eu converso com o paciente que está correndo, eu falo, que frequência você está? Assim, 5 ou 10 anos atrás, o cara, frequência? Como é que eu vou medir isso? Né? Então hoje não, hoje eu falo, não, você vai treinar nessa frequência. Por exemplo, receita de padaria, que funciona na maioria dos casos. Vou fazer uma maratona, vou tomar um gel.
a cada 30 minutos. Meio que dá certo para todo mundo, mas é o certo? Não é o certo. Assim, é a receita de padaria, vai dar certo para a maioria. Mas por que aquele cara quebrou? Por que aquele outro lá está fazendo em excesso? Aí quando você vai estudar e botar em dados isso, vai de um espírito ergométrico com um protocolo retangular que você consegue visualizar quantos gramas de glicogênio você gasta por minuto, eu calculo o tempo de prova desse paciente, qual que é o intervalo do gel dele. Olha só, senhores, o Doc está falando aqui uma coisa que eu também bato na tecla. Tudo que a gente paga hoje, tudo que a gente faz hoje é feito pela média. O seguro do seu carro, o seguro saúde, tudo foi escalado pela média. Eu acho que é uma grande tendência e muito mais justo, e na medicina muito mais eficaz, quando é individualizado, escalado pela inteligência artificial. Medicina de precisão. Fantástico. A gente começa a olhar o indivíduo. Quando a gente olha o indivíduo, a chance de errar é menor. E aí a gente consegue dar no caso da obesidade, a gente consegue ser muito mais assertivo no tratamento desse paciente. Doc, mais uma coisinha para te amolar, que eu vejo muito em loja, tenho conversado com seus colegas, é uma outra aporia também, ninguém chega a lugar nenhum. Saúde mental. Aqui no seu consultório, nessa sala, nos últimos 5 anos, eu estou errado quando eu falo que está todo mundo por um triz? Ou é só uma impressão? Eu acho que por um triz a gente estava antes da pandemia. Né? Depois da pandemia, quem estava por um triz, todo mundo está com problema mental hoje. Né? As pessoas estão doentes. Né? Estão doentes pelo trabalho, estão doentes no relacionamento, estão doentes pela alimentação. E quando a gente trata uma nutrologia, uma medicina do esporte, a gente precisa tratar a mente desse paciente. Né? E quando a gente fala em mente, a gente fala em eixo intestino-cérebro. Então o paciente está acima do peso, está nervoso, trabalha muito, não dorme, estímulo visual o tempo todo, redes sociais e se alimentando mal, pouco exercício. Esse paciente, se a gente não tratar ele como um todo, que é o que eu fico 90% do tempo aqui, é fazer as pessoas mudarem o hábito. Então posso te dizer hoje, Kim, que eu ouço muitas vezes o paciente vir aqui, já me falaram que você é muito bravo, você faz as pessoas diminuírem o álcool e começar a fazer atividade física. Falei que ele era bravo, né? Na verdade admitiu. E é verdade, assim, porque eu estou falando simplesmente a verdade, 90% do meu tempo é confrontando o paciente. Não é nada agradável a primeira consulta comigo. Não é nada agradável. É porque você mostra o espelho, né? Mas eu não gosto de academia, Kim. Eu não gosto de academia, eu não vou treinar. Não existe isso. Não tem como. O sedentário aumenta 9 tipos de câncer. O sedentarismo. Como é que eu vou falar para esse paciente, tudo bem, você não gosta, não precisa. Eu preciso falar para ele que ele precisa treinar. Você não pode ser conivente. Né? E eu como médico, não dá para aceitar isso. E aí eu preciso falar, olha, eu nunca julgo o paciente. Eu sempre acolho o paciente, eu nunca julgo, sempre acolho. Mas eu falo assim, eu preciso te dar informações técnicas. E as informações técnicas obesidade hoje só perde para o cigarro como a causa evitável de câncer. Qual a principal causa de câncer evitável? Cigarro. Segundo, obesidade. Quando eu falo de obesidade, as pessoas pensam o quê? Diabetes, infarto, hipertensão, AVC. Ninguém fala de câncer. Por que está aumentando o câncer no mundo? Terreno fértil pela obesidade. Está aumentando o câncer no mundo porque aumentou a obesidade. Então, e piorou a alimentação. E se piorou a alimentação, aumentou a obesidade o tempo todo. Por exemplo, hoje eu estou com um movimento intenso aqui no consultório de colonoscopia. Então o paciente chega aqui hoje, baixou de 50 para 45 anos, aumentando a incidência em jovens. Qual o protocolo que eu lembro que era 5, 6 anos, mas agora é menor, né? Depende. O paciente, quando às vezes era 50 anos, agora 45 anos. E se o paciente tem pólipo, você avalia cada tipo de pólipo, tamanho, tipo do pólipo que ele tinha. Tá. E aí você faz a cada 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende do que vem no resultado clínico, no resultado da anatopatológico. Mas você vê, hoje eu estou fazendo um cuidado de mudança de estilo de vida e hoje meios diagnósticos de prevenção. Então a gente tem que fazer o quê? Sempre antecipar a doença. Não adianta eu tratar o câncer de intestino já instalado. Que está instalado. Vai ter tratamento para isso? Vai, a gente vai tratar. Às vezes a gente pega o paciente nesse caso mais avançado, mas a gente precisa prevenir. Vamos fazer na época certa, vamos se alimentar melhor, vamos manter o peso para não ter isso, porque está relacionado a 13 tipos de tumor, a obesidade. Então a gente tem que estar se alimentando direito. Doc, e os atletas?
partindo para esse seu mundo, que é outro departamento aqui do Instituto Hall, e é interessante isso, né? Um dos que eu gosto muito do trabalho do doutor. Eu acho que eu vim do atleta, né? Se você pegar minha base, assim, minha história ali, eu tinha a academia ali que era a Pelé Club em Morumbi, onde foi uma escola de aprendizado ali com biomecânica, equipamento, relacionamento com profissional educador físico, nutricionista, e via que tinha essa zona cinzenta que é a nutrologia, que é o médico que consegue conversar com o nutricionista, consegue conversar com o educador físico, e aí a gente consegue fazer o quê? Uma conduta muito boa, diferente de uma formação médica comum, né, que é, de forma geral, o médico tem pouca informação sobre atleta na formação, e como médico de esporte, nutrólogo, a gente consegue fechar bem mecanismos de, primeiro, melhorar essa performance. Primeiro, corrigir, né, os defeitos do atleta, né, que é álcool, doce, excesso de açúcar, tudo. Então a gente cuida da saúde dele como todo mundo, ele é um paciente comum. Sim. E depois, assim, cara, o que eu posso fazer para esse cara que melhora a performance? Ele performar. Desde que eu não coloque a saúde dele em risco. Isso é o mais importante. Nada justifica a gente fazer algo para um atleta para que ele melhore a performance que bota ele em risco em algum momento. Então esse é o meu trabalho, por isso que eu acho que hoje eu tenho tanto atleta de futebol, né, que é um esporte que não tem doping, assim, que tem testes de doping, mas é pouco conhecido por as pessoas fazerem doping, né? Porque como tem cada jogo, 2 de cada time é feito um teste de doping. Então isso aí, se o cara cai no doping, 4 anos de carreira, no mínimo de 2, máximo de 4 de gancho, acaba. Um menino que tem uma vida útil aí de 15 anos, é 1/3 da carreira dele, ele acaba caindo no futebol. Então, como eu faço um tratamento pensando na saúde do atleta e que dou performance e que não uso nada que é proibido, eles acabam me procurando por segurança. Eu vou lá porque eu sei que ela tá tudo bem. Eu vou lá porque eu sei que ali não vou cair no doping. Tudo é checado. Então, quando o profissional de saúde ele se propõe a atender atletas profissionais, ele tem que se formar para isso. Então, tem que ser um médico de esporte, tem que ser um nutrólogo ali que trabalha com bastante esporte. Por quê? Ele tem que ter um conhecimento das substâncias proibidas pela UADA. Todas as substâncias dopantes que eles... E toda vez ela sai em setembro do ano que vem, e em janeiro ela entra em vigor. Então todo setembro eu pego a nova lista, repasso as mudanças e estudo. Então não tem brincadeira. E dá para o paciente, acho que você me perguntou, o que eu atribuo um bom resultado para o paciente, é onde que eu falo que o médico tem que descer da cadeira ali do superpoderoso e Deus, como muitas vezes foi colocado no mundo. 100% dos meus pacientes, atleta ou não atleta, tem meu celular. Isso não é brincadeira, né? Eu ouço de colegas, olha, não, você é louco, você dá o seu celular, não, da empresa, como é que você vai ficar louco? Não vou ficar louco, eu preciso que esse cara performa, eu preciso que esse cara emagreça, eu preciso que ele esteja bem. Então faz parte do tratamento, esse é um atendimento contínuo, por isso que a Lite é um atendimento contínuo, é onde a gente tem bons resultados. Então o que eu fiz? Ela nasceu de acordo com essa angústia, né, de vocês. Exatamente, como é que eu consigo atender o paciente 24/7 praticamente. Esse paciente ele tem uma equipe cuidando dele o tempo todo. Isso é um detalhe. O que faz a paciente dar certo ou errado é no detalhe aqui. E no atleta, o médico tem que estar bem familiarizado. Não é brincadeira. Você melhorar, eu brinco que todo atleta é uma Ferrari, né? Ali é um carro super esportivo que corre bastante. Se botar uma gasolina ruim, ele corre bastante. Mas se eu pegar esse cara, colocar uma gasolina boa, tirar o excesso, tira banco, tira tudo que tem em excesso, deixa só o banco do motorista, coloca um combustível bom, coloca suplemento, alimentação adequada, então ele é um carro que corria muito, agora ele corre muito mais que aquilo. E se a gente melhorar 1 km numa velocidade máxima de um jogador de futebol, é outro jogador. Por exemplo, um jogador rápido é um jogador acima de 35 km por hora numa partida. Volto a dizer, análise de dados, o que eu faço com todos os jogadores? Eu tenho dados dele. Então o cara começa comigo aqui. Ele faz 9,5 km numa partida. Depende da posição, cada jogador tem um... Sim, o zagueiro anda 9,5, o atacante 10,5, o lateral 11 a 12. Então, dependendo da posição do paciente, eu tenho uma média. Então, baseado na média sempre, né, se a gente fosse tratar todo mundo igual, eu pego os dados dele. Em 3 meses de tratamento, esse paciente de 9% de gordura, 10% de gordura vai para 4%, 5% de gordura mais forte, mais leve, é um carro mais
potente, mais leve, anda mais. Os números lá. Aí o cara fazia 9,5 km por partida, nos últimos 20 jogos ele fazia no 10,5. Aí ele dava 33 por hora de velocidade com a bola durante o jogo, vai para 35. Então, o que adianta eu ficar comprando um jogador, comprando outro jogador? Imagina a gente colocar todo esse conhecimento em cima de um time inteiro. Enxugar gelo no outro caso, né? Não adianta. As pessoas ficam trocando, aquele é o melhor jogador, mas se eu pegar o que eu tenho aqui e melhorar? É o que a gente fez no Corinthians, né? Eu fiquei em 2015, 2016 com o Corinthians. Cuidamos de todos os jogadores. Foi uma época muito boa. Depois, cuidei da maioria dos jogadores do Flamengo. Cuidei de vários jogadores do Flamengo, não, do Palmeiras, 2017 e 2018. Depois cuidei bastante de jogador do Flamengo em 2019. Hoje eu cuido de quase jogador de todos os times. E lá fora, grandes jogadores, Arsenal, Chelsea, Newcastle, todos esses jogadores eu cuido e de longe, com telemedicina. Então era uma coisa que não tinha. Hoje eu consigo, o atendimento que eu dava para o jogador do Corinthians aqui, hoje eu dou para o jogador que está no Arsenal. Você não conseguiria no passado. Que não poderia no passado. Por quê? Outras quebras de tabu na medicina. A medicina não, tem que estar aqui com a luz do dia, melhor exame. Cara, na pandemia a gente viu que isso não é uma verdade. Muito claro, isso é um padrão que a gente criou e que a gente seguiu ele. Hoje não, cara, a telemedicina é super eficaz. Então quando a gente fala que eu te digo que uma consulta médica de 1 hora, mais que eu explique tudo, o paciente absorve só 15 minutos do que eu falei. Putz. Também tem esse dado, Doc? Eu tenho esses dados. Putz. E aí, o que eu anoto? O que eu aprendi nisso? Com AI hoje, na Lite, por exemplo, a gente consegue até mandar o resumo para o cliente da consulta. É gravado. Você tem a pauta da... Eu já tenho a pauta da consulta, ele tem lá os principais pontos que ele tem que absorver. Põe na sua geladeira aí, se você não entendeu. Mais do que isso. Além da consulta, começou a ver que a consulta também não é tão valor, não tem tanto valor, tem talvez menos valor do que eu continuar a semana inteira olhando você e dando feedbacks para você. Não tinha pensado assim. Ou seja, o atendimento contínuo é mais eficaz que o atendimento pontual do meeting. Porque se eu absorver agora do que você falou, numa consulta, 15%, então provavelmente eu estou fadado a não dar certo no tratamento. Agora, se eu sou acompanhado... O tempo todo. Isso realmente... Você viu, a Natália deve ter explicado para vocês que os pacientes pesam aqui toda semana. Ela me explicou. Vou dar outro número para você. Um tratamento de 2 grupos de obesos homogêneos, parecidos. Né? O grupo que pesa no mesmo plano alimentar, mesma conduta, mesmo médico. O grupo que pesa na consulta toda semana perde em média 5,6 kg. O grupo que pesa só na consulta perde 1,6 kg. Então, é pirante isso. É o engajamento, o desfecho clínico tem uma relação com a proximidade do atendimento. E quando eu extrapolo esses dados, não tem nada na literatura ainda, e trago para a Lite, a gente tem os white papers, a gente vai até publicar agora, é que os pacientes que se pesam mais vezes, que essa pesagem ela é compartilhada com o seu médico, esses pacientes que se pesaram mais vezes, a gente considera os pacientes que se pesaram 3 vezes por semana, com a balança que eles recebem em casa, que é conectada ao app, que é conectada à equipe médica. Esses pacientes tiveram o melhor desfecho clínico. E depois de 1 ano acompanhado, comparado à literatura, a gente teve uma manutenção de peso diferente do que a literatura, que mais de 90% dos pacientes reganham peso. Uma coisa simples. Acompanhamento. É o acompanhamento. Olhar o paciente no centro do atendimento. Por isso que tem que... Muito bacana, né? Quando você faz isso, trabalho, né? Você consegue melhorar o resultado clínico do seu paciente. O meu tempo todo eu sou focado em desfecho clínico. Não me vale de nada o cara vir aqui, pagar minha consulta e não emagrecer. Eu tenho pavor do paciente que não volta. Eu quero que esse cara volte. Eu preciso que ele volte. Aí você fecha o ciclo. Eu ligo para o paciente. Da entrega. Uma semana, preciso. Olha, tá com dificuldade, não tem problema, vem aqui pesar. Olha, não está conseguindo fazer isso aqui, não tem problema, nós vamos te ajudar. Eu preciso te ajudar. Eu vou ajudar esse paciente. Fantástico. Doc, me conta agora, para a gente finalizar, até onde, sem seus segredos, o que nós temos aí para o 2024? Quais são os projetos que você tem desenhado para esse até junho, né, julho, e depois o segundo semestre? O que você tem aí na sua mira? Hoje, aqui na rotina nossa do trabalho, é continuar os trabalhos que a gente tem feito, né? Eu tenho feito o trabalho aqui no Instituto Hall e na Lite, né? Que a gente tem desenvolvido outros profissionais para fazer o meu atendimento, igual ao meu trabalho. E que nós temos de novidade também no segundo semestre, nós estamos construindo um centro médico onde vai ter outros profissionais, onde a gente vai, nesse centro médico vai ter o cirurgião gastro,
É o cirurgião do aparelho digestivo, vai ter o cirurgião plástico, vai ter o vascular, vai ter o dermato, vai ter o psiquiatra, vai ter o terapeuta ocupacional. Ele é multi e interdisciplinar. Exatamente, e só que com uma sinergia, todos colocando o paciente no centro. Desculpa, é um centro médico? Um centro médico. Tá bom, centro médico. E esse centro médico vai ser inaugurado em breve, para esse ano que vem, final deste ano? A gente está em construção, final do ano. E, novamente, o valor e a missão disso é o paciente. Sempre. Como sempre. A gente precisa ajudar o paciente. E eu brinco aqui e falo para o paciente, não brincando, mas falando sempre sério, o paciente muitas vezes ele falha. E a falha faz parte do tratamento. E eu falo para ele que ele muitas vezes tem vergonha. É comum um paciente obeso que volta a engordar ter vergonha. E eu deixo muito claro para ele que isso é uma doença. No momento que o médico entender que isso é uma doença, porque até as outras especialidades muitas vezes ainda não entendeu quanto que é uma doença a obesidade. E quando você que sabe a dor desse paciente e se coloca ele no centro de tudo, o que você precisa fazer muitas vezes é acolher esse paciente. Pois é, Doc, realmente eu já ia finalizar, mas o Doc me falou um negócio aqui fantástico. Eu dei uma palestra no ano passado, onde na banca existiam vários profissionais da área da saúde. E foi então perguntado a minha opinião sobre o varejo, etc e tal, e a obesidade e tal. E eu falei de maneira bastante contundente, dizendo, apoiado no que vocês dizem, a obesidade é uma doença. Você sabe que eu não fui bem aceito com essa minha fala pelos seus colegas, tinha algumas pessoas lá, médicos e nutricionistas inclusive, fizeram cara feia dizendo que eu não deveria ter dito isso. Mas eu falei com tanta força. Que ano foi isso? Ano passado. Estou achando que era 15 anos atrás. Isso é bullying, hein, Doc? Não, eu achei que era 15 anos atrás. É sério. Não, então ainda tem esse ruído, esse preconceito com o paciente obeso existe até hoje. Então, mas na própria classe. Aí é desconhecimento. Né? Porque no momento que um profissional de saúde, independente da especialidade, com tanta informação que a gente tem, informações de lugares corretos, né? Não é na internet, que também faz a informação que a obesidade é uma doença. Informação é uma coisa, formação é outra. Informação é outra. Agora, todo congresso de psiquiatria fala de obesidade e obesidade é uma doença. Todo congresso de vascular fala de obesidade é uma doença. Ou seja, está muito divulgado hoje a gravidade da obesidade, que todos os reportes saem de aumento da obesidade e piora da saúde mental, piora do acidente cardiovascular, o cardiologista, o ortopedista, todo mundo sabe que é uma doença. No momento que um profissional desse, ele mesmo tem um preconceito como médico... Faz muito mal à população e ao desconhecimento... eu acho que assim, tem que fazer uma reciclagem. Por isso que eu acho que nós médicos, a importância de estar sempre se atualizando. Eu trabalho 15 horas por dia, 14 horas por dia, mas assim, todo ano eu faço 2 congressos internacionais, faço o congresso brasileiro e leio todos os dias. Então assim, o médico ele tem que se atualizar. Constantemente, né? Diariamente. É verdade, diariamente. Muda muito rápido. Doc, muito obrigado por nos receber aqui. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês do Instituto Hauen. Claro que aqui tem que voltar diversas vezes porque tem muitos detalhes, mas hoje eu consegui mostrar para vocês. A Natália nos deu aqui uma boa ideia, junto com o doutor, falando um pouquinho desse trabalho que ele vem desenvolvendo há muito tempo. E acho que é bacana que vocês vejam com calma essa matéria, porque tem muito conteúdo. Doc, muito obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Senhores, até a próxima em mais uma visita. Até, valeu!